olha, essa música aí, massa, viu? Gostei. Como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Tranquilas? Tudo em paz? Antes de mais nada, primeiramente felicitá-los, né? Mais uma semana aqui, estamos aqui. A gente precisou fazer um realinhamento do conteúdo, né? Porque a primeira distribuição que me foi dado tanto para leis do edital, da parte geral, como da parte especial, né? Só que aí, Leonardo me trouxe uma demanda relacionada a essa perspectiva, né? De que, André, vamos fazer o seguinte: alguns alunos deram a sugestão para a gente reorientar o programa, né? E começar pela parte geral e deixa a parte específica para o fim, para atender a demandas individuais. E aí eu acatei de muito bom grado, tranquilamente, e aí a gente reestruturou para começar com as leis que estão na parte geral, tá bom? Então, fica, né? Ah, André, mas aquela parte que tu trabalhou, ela simplesmente vai ser reorientada para o fim. Depois que a gente trabalhar as leis gerais, né, da parte geral, a gente volta para os conteúdos específicos e aí a gente atende às demandas específicas, né, por categoria. Não é focado mais nos professores e tudo, e nesse momento atinge esse programa mais geral, tá bom? E eu pedi que eles colocassem um aviso no grupo, né, depois que a gente fechou questão sobre isso, só para vocês reorientarem. O que é que a gente vai fazer no encontro de hoje? Serão 2 encontros para fazer esse trabalho, né? O primeiro, nós vamos estudar a Lei 11.892 de 2018, que é a lei que institui os institutos federais, porque eu disse, Leonardo, se é para trabalhar com essa perspectiva, vamos logo começar, logo chegando, né? E aí a gente trabalha, né, a estrutura dos IFs, né? E eu perguntei a ele se dava para começar dessa maneira, e aí ele disse, não, dá sim, comece, e aí depois a gente redistribui o conteúdo entre os professores, tá bom? E aí a gente trabalha esse conteúdo dessa maneira. Então vai ser feita uma redistribuição. Beleza? Dentro dessa redistribuição, vocês já ficam mais ou menos sabendo como é que vai ser a logística. Beleza? Vamos mais uma vez saudar a todos que estão chegando nesse momento. Então já se alinhe, já se realinhe aí para vocês trabalharem com a gente hoje, né? Até às 8h30, não é isso? Esse conteúdo específico, tá bom? Então, todo mundo aí se organizando. O material já está feito, eu vou só o material em Word, né? E eu já, de pronto, vou já compartilhar com vocês. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Hoje a gente reorienta o conteúdo, trabalhando a partir das leis gerais, beleza? E o que é que vamos fazer hoje? Vamos estudar a lei dos institutos federais. E quando a gente diz que vai estudar a lei dos institutos federais, nós vamos estudar especificamente o quê? A constituição dos institutos, né? Sua organização. Uma coisa interessante que esse edital fez foi o seguinte: algumas leis estão colocadas no programa inteiras. Outras foram segmentadas para que apenas alguns tópicos delas fossem trabalhados. Foi o caso especificamente dessa lei, né? A lei que institui e que, basicamente, o que é que ela faz? Ela reestrutura, né? Colocando dentro de uma perspectiva em que você vai estudar 3 tópicos, né? O tópico referente às características, os objetivos e, basicamente, a estrutura organizacional dos IFs. Então, as características e finalidades. Depois, vai para os objetivos dos institutos federais. E o terceiro ponto tem a ver com a perspectiva da estrutura organizacional, tá bom? Então, hoje nós vamos começar com o tópico referente à organização geral, né? Origem da norma, como ela surgiu, tudo. Primeiramente, para que a gente possa, e aí eu vou precisar, né, agora todo mundo com caneta e papel na mão. Eu não estou, então, ou celular, alguma forma de você fazer uma anotação aí, porque tem algumas informações que são muito estratégicas aqui e eu vou precisar que vocês anotem. Muito embora isso vai estar no material, mas é bom a gente sempre estar anotando alguma coisa. Primeiro, de onde é que vem essa questão dos institutos federais? Né? De onde vem, como surgiu? Na verdade, nós sabemos que a Constituição Federal, ela, no artigo 211,
ela cria as responsabilidades para os entes federativos criarem os seus sistemas de ensino, né? Então, mais uma vez, artigo 211 da Constituição, ela cria a obrigação de que os entes federativos criem os seus sistemas de ensino, né? O que é que vem a ser um sistema de ensino? Sistema de ensino diz respeito aos elementos que cada ente federativo vai ter que articular visando atender às demandas educacionais da sociedade. A sociedade ela tem uma demanda educacional. Essa demanda educacional ela vai ser atendida por diversos setores da sociedade. Dentre eles, os entes federativos, União, Estados, DF, municípios. Então, de que forma os entes federativos cumprem sua contrapartida de atender às demandas educacionais da sociedade, criando os seus sistemas de ensino. E dentro desses sistemas, os entes vão articular elementos, né? Vão articular elementos que efetivamente vão me garantir o quê? De que essas demandas serão atingidas. Então, desde infraestrutura, de servidores, né? Então, cada ente cria o seu sistema. Então, dentro do sistema, você vai ter elementos articulados e conjugados, né? Desde elementos humanos até recursos materiais, né? Que estão sendo articulados pelos entes para atender essas demandas educacionais. Isso é o que a gente chama de sistema de ensino. É a articulação racional de uma infraestrutura humana e material dirigida para atender às necessidades da população, às necessidades da sociedade, focadas para as demandas educacionais. Pronto, isso é o sistema de ensino. Ou seja, cada ente tem responsabilidade de criar o seu sistema. Dentre eles, a União, né? Cabe à União, e isso está previsto lá no artigo 211, criar o que a gente chama de sistema federal, né? O Sistema Federal de Ensino. Dentro do sistema federal, tem várias entidades que integram o Sistema Federal de Ensino, né? Entre essas estruturas, né? Então você tem as universidades federais, né? Você tem uma série, além das universidades federais, você tem as instituições particulares de ensino superior, também fazem parte desse sistema federal, e assim vai. Então você tem uma série de entidades que estão contempladas no sistema federal. E dentro dessa estrutura do sistema federal está a chamada rede de educação profissional e tecnológica. Então, nós vamos dizer que no âmbito do sistema federal, entre as várias entidades e pessoas jurídicas e órgãos que integram o sistema federal, dentro desse sistema federal está o que a gente chama de rede de ensino e educação profissional e tecnológica. Então, a rede de ensino profissional, de educação profissional, tecnológica e científica, essa rede, ela existe, ela está alocada dentro do sistema federal. Claro que não é só isso. É só isso que tem dentro do sistema federal, André? Não. Mas o que é que nos interessa nesse primeiro momento? É saber que dentre os vários segmentos que compõem o sistema federal está uma rede. Essa rede de instituições, ela se preocupa especificamente com uma demanda educacional. Qual? A do ensino profissionalizante, tecnológico e científico. Através de um grupo de instituições que atuam em rede, né? Então, mais uma vez, recapitulando, o artigo 211 da Constituição obriga os entes, determina que os entes criem sistemas. Qual é o sistema que nos interessa nessa aula? O federal. Mas existem os estaduais, existe o distrital e existem os municipais. Não nos interessa. O que nos interessa nesse momento é o sistema federal. Dentro da estrutura do sistema federal, especificamente, existe uma rede que vai cuidar do ensino profissionalizante tecnológico. Essa rede se chama Rede de Educação Profissional, Tecnológica e Científica. É sobre essa rede, né,
que a Lei 11.892 é sobre essa lei, é sobre essa rede de estrutura, né, sobre essa estrutura que efetivamente a lei ela vai versar. É sobre ela que a lei ela vai regular. Né? Esse é o ponto, essa é aí onde está a característica mais importante. Beleza? Vou logo compartilhando aqui o nosso material. Esse material é o mesmo que vocês terão acesso, né? Já já eu compartilho para vocês. Então, efetivamente, o que é que vocês têm? Vocês têm a Lei 11.892, de 2008. Mais uma vez, qual é a finalidade dessa lei? Essa lei ela vai regular uma dimensão do sistema federal. Qual é a dimensão do sistema federal de ensino que esta lei regula? Aquele que reúne as instituições que se preocupam especificamente com o ensino de natureza tecnológica, profissionalizante e científica. Então, as demandas dessa área serão alcançadas por essa rede. E dentro dessa rede, você tem uma série de instituições. Né? Você tem uma série de instituições. Não é só, não estão presentes dentro dessa estrutura, pessoal. Eu voltei aqui um pouquinho com vocês. Dentro dessa estrutura, você não vai ter só os sistemas federais. Né? Você não vai ter só os institutos federais. Você vai ter uma série de outras instituições, né, equiparadas e análogas que lá estão, né, e que ajudam nessa composição, né, e que vão efetivamente colaborar para o alcance desses fins. André, então quer dizer que cada ente federativo, Oi? Pode falar. Professor, o volume está muito baixo, quase não dá para escutar. Opa, pois deixa eu... O meu tá no máximo aqui, o meu microfone. Eu vou ver se é o aplicativo, eu vou ver aqui. Aqui tá normal. Aqui também, tá? Um bom volume. Beleza. Eu vou sair e entrar de novo para ver se dá uma melhorada. Pronto, tá bom. Mas, de qualquer forma, obrigado pelo feedback, viu? Porque aí, de qualquer forma, é bom, porque aí dá uma ajustada. Pode ser a necessidade da gente fazer um ajuste aí necessário, então já me avisam. Mas aí foi bom. Esse contato é importante que a gente mantenha para poder fazer esses ajustes. Antes de entrar no nosso material especificamente, eu vou compartilhar minha tela com vocês um pouquinho, tá bom? Eu estou compartilhando minha tela. Na tela você tem a lei. A lei está sendo cobrada toda, André? Não. Mas aqui tem um aspecto, olha. O que é que essa lei faz? Ela institui a Rede Federal de Educação, como eu disse a vocês. Essa rede, ela existe onde, André? Ela existe dentro do sistema federal. Então, essa alocação é importante. Ou seja, dentro do sistema federal, mantido pela União, existe uma série de instituições que operam. Qual é o segmento que nos interessa? A Rede Federal de Educação Profissional. Essa rede, especificamente, está sendo regulada pela Lei 11.892, né, que vai cuidar especificamente dessa demanda. E dentro dessa estrutura em rede vão funcionar uma série de instituições. Dentre elas, os institutos federais. Então, os institutos federais, pessoal, eles integram uma rede federal de educação profissional e tecnológica, que, por conseguinte, integra o sistema federal. Beleza? Então, se eu disser a você, a rede federal é composta exclusivamente pelos IFs, falso. Porque dentro da estrutura da Rede Federal de Educação Profissional eu tenho os institutos federais, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os Centros de Educação Tecnológica, o Cefet do Rio e o Cefet de Minas Gerais, né, o Centro Tecnológico Celso Sukol da Fonseca, né, o Cefet RJ e o Cefet Minas Gerais. As escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. Ou seja, eu tenho 5 categorias de instituições que integram a rede de educação profissional. Dentre elas, os institutos federais. Então, primeira coisa que você vai dizer sobre os institutos federais? Eles representam instituições que integram a rede federal de educação profissional, que, por conseguinte, integram uma estrutura mais ampla chamada de sistema federal.
né? Então, é como se fossem, né, subconjuntos de um conjunto mais amplo. Muito embora... André, então eu posso concluir já que o que vai nos interessar para o concurso é o artigo 1º, inciso 1. Né? Muito embora ele não esteja prescrito no programa, mas você precisa entender que essa lei regula 5 categorias de instituições, dentre elas os IFs. Beleza? Então, mais uma vez, qual é a demanda que essa rede atende? Educação profissional, científica e tecnológica. Essa mesma lei cria os institutos federais, né, que eu vou já explicar para vocês o que eles são, né, e a predominância da lei é para falar sobre institutos federais. Ela vai falar sobre essas outras instituições? Sim, mas a lei predominantemente se dedicou aos institutos federais, muito embora ela não discuta só isso. Se são 5 categorias de instituições que integram a rede profissional, é óbvio que a lei não falaria só dos IFs, mas predominantemente é dos IFs. Beleza? André, e o que é um instituto federal? Nós vamos dizer que os institutos federais, né, uma das características centrais da formação dessa rede de educação profissional foi a implantação de uma nova concepção sobre os compromissos, né, e a presença do sistema de ensino federal. Né? E aí essa perspectiva, né, ela se materializa na própria razão de ser dos institutos. Os institutos federais são instituições que nós vamos analisar que elas são pluricurriculares e multicampi. Quando a gente for estudar a parte da estrutura organizacional, nós vamos entender o que é que quer dizer isso. Mas, de antemão, eu já digo, multicampi é a reunião de vários campi. E o que é um campi? Campi é a reunião de vários campos. Né? Então, um conjunto de campos é o campi. E um conjunto de campis é o multicampi. Né? Então, só para facilitar mais ou menos para você. E pluricurricular, porque trabalha com múltiplos currículos, com múltiplas demandas, com múltiplas formações. Né? Mas uma característica importante dos institutos federais é o nível de especialização. Então, eles trabalham dentro do parâmetro da chamada especialização na oferta de educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e em todas as formas de articulação com os demais níveis e demais modalidades da educação nacional. Né? Então, eles foram instituídos, né, no momento de constituição da rede federal, né, e eles vão garantir, claro que predominantemente, a educação profissional e tecnológica em nível médio, né, predominantemente, e as licenciaturas. Né, 70% da demanda de vagas que os institutos federais têm hoje vão atender, no mínimo 70%, tem que atender o ensino médio profissionalizante e as licenciaturas, focadas em formação de professores para a educação básica. Né, 70% das vagas, sendo assim na proporção 50-20. O resto ela pode dedicar das vagas para outras atividades, mas predominantemente para essas duas. Né? Isso é algo que a gente tem que ter como um elemento muito importante. Essas instituições, né, as instituições federais, elas têm uma natureza jurídica, elas são autarquias, né? Elas são organizadas na forma de autarquias. Logo, elas integram o que a gente chama de administração pública indireta. Então, eles são entes da administração indireta, né? Porque nós sabemos que a administração indireta ela é composta de autarquias, fundações e as estatais. Né? Estatais essas que podem ser sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, como os institutos federais estão revestidos do formato autárquico, eles fazem parte da administração indireta. Indireta, cuidado. O IDECAM, que é a banca que vai fazer essa prova, né, você precisa tomar um cuidado com ela, porque ela gosta muito de mexer nesses textos de lei. Então, a autarquia integra a administração indireta. Os institutos, nesse contexto, eles são dotados de autonomia.
né? Autonomia essa que opera em alguns níveis específicos, né? Alguns níveis específicos. Autonomia de ordem administrativa, tá aqui, ó, autonomia, isso aqui não cai em concurso, não, despenca. Essas autonomias que os institutos federais têm, André, pergunta, todas as 5 categorias que compõem a rede, todos eles são autarquias? Por exemplo, aqui estão todos, né? IEFES, Universidade Tecnológica do Paraná, o Cefet-RJ, Cefet-MG, escolas técnicas e Colégio Pedro II. Todos eles têm formato autárquico, não todos. Dos 5, só um não tem formato autárquico. Qual é? As escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Então, com exceção das escolas técnicas vinculadas às universidades federais, todas as outras categorias têm formato autárquico. Isso já pode ser uma informação estratégica para o concurso, sim, porque ele pode muito bem dizer a você que todas as entidades que compõem a rede federal são autarquias. Falso. Porque as escolas técnicas vinculadas são as únicas que não têm formato autárquico, porque o fato de elas estarem vinculadas às universidades federais. Beleza? Mas, no nosso foco de estudo, que são os IEFES, eles são, sim. E por serem autarquias, eles detêm o quê? Várias categorias de autonomia. Administrativa, patrimonial, financeira. Até aqui, qualquer tipo de autarquia tem isso. E esse é o ponto que você tem que analisar. Como são autarquias educacionais, nós vamos precisar conferir para elas outros níveis de autonomia. Não só as autonomias típicas das autarquias, mas autonomias relacionadas ao fato de elas serem de natureza educacional. E aí entra também a autonomia didático-pedagógica e disciplinar. Então, veja, administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, né? ADD-FP, ADD-FP, ADD-FP. Grava aí, ADD-FP. Administrativa, didático-pedagógica, disciplinar, financeira e patrimonial. ADD-FP, ADD-FP. Administrativa, didática, disciplinar, financeira e patrimonial, né? Então, ADD-FP, porque você grava pela primeira letra, já fica fácil para fazer o mnemônico. ADD-FP. Administrativa, didática, disciplinar, financeira e patrimonial. Beleza? Essas autonomias, muito embora esses artigos estejam fora da delimitação do programa, eu não arriscaria aí sem conhecer, pelo menos sem ter uma noção geral, beleza, sobre essas perspectivas. É como a questão do artigo 2º. O artigo 2º, ele vai falar da natureza dessas instituições, no aspecto educacional, né? São instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares, tu já sabe o que quer dizer, porque eu já te expliquei, né? Pluricurricular quer dizer o quê? Quer dizer que trabalha com múltiplos currículos, com múltiplas formações. Quando você vai estudar os objetivos, lá nos objetivos dos institutos federais, a gente vê os cursos. E ele fala de pluralidade de cursos, pluralidade de currículos, atender múltiplas demandas, de que os institutos federais têm que estar antenados com as demandas profissionais e tecnológicas para inovar, criar cursos diferentes, dentro dos parâmetros da interdisciplinariedade, de buscar sempre o efeito prático, o benefício direto, seja em nível nacional, regional ou local. E você só pode alcançar um estado da arte dessa se você trabalhar dentro de uma dimensão pluricurricular. Se você vincula num currículo, num padrão de currículo específico, você praticamente esvazia a finalidade dos institutos federais. E multicamp, eu já expliquei, são vários campi que, por sua vez, englobam vários campos diferentes. Beleza? Então, são características muito importantes. Tem um ponto aqui que eu quero destacar com vocês, que é isso. Olha só, esse aqui.
No âmbito da sua atuação, os institutos federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências. O que quer dizer isso? Quer dizer, pessoal, que um egresso do IF, e isso é uma presunção que a gente chama de juris tantum, ou seja, por mais que ela admita prova em contrário, presume-se que se o IF diz que ele é capacitado em tal área, ele é capacitado em tal área. O que a gente chama de acreditar competências é isso. A partir do momento que o Instituto disser que você é especialista, é um profissional tecnólogo, tal, naquela área você é. A partir do currículo apresentado, a partir das documentações, ela acredita competências profissionais. Essa é a função específica dela e, ao mesmo tempo, certifica, ou seja, dá certificados, atesta por meio de documentos a existência. Ah, André, então, trocando em miúdos, para ficar mais simples. Saiu de lá, é capacitado. Tem know-how? Sim. E a instituição garante isso. Responde por você. Claro que eu não posso ter isso como uma regra absoluta, né? Mas é uma presunção que a gente chama de relativa. Ela admite prova em contrário, entretanto, elas acreditam e certificam dentro dessa perspectiva aí. Beleza? Então, esse é o ponto. Esses artigos que eu acabei de falar para vocês, eles não estão especificamente dentro do programa, mas é importante que você comece a aula falando um pouco sobre eles, né? Então, a gente sabe que esse é o papel. Os institutos vão cuidar dessa parte específica, né, de educação. A parte dos objetivos, ela vai discutir especificamente essa questão atinente a quais os cursos, quais as modalidades de cursos, quais os setores educacionais com os quais ela vai trabalhar especificamente, quais aqueles que ela vai priorizar, né? Nós vamos alcançar esses parâmetros já aqui com vocês. Agora sim, depois de feita essa introdução, a gente já pode começar a trabalhar o nosso material. Primeiro, aqui nós já estamos nos tópicos do programa. O programa quer discutir a lei toda com vocês? Não. O programa quer discutir 3 sessões, né? 3 tópicos específicos. Seção 2, seção 3 e seção 4. Seção 2, as finalidades e características dos institutos. Seção 3, os objetivos dos institutos federais. E a seção 4, a estrutura organizacional. É óbvio que não dá para a gente concluir tudo hoje, né? Então, aqui nós vamos basicamente discutir a primeira sessão, porque o que foi que eu fiz? A metodologia. Sessão 2, a gente explica questõezinhas. Sessão 3, a gente explica, depois tem mais uma bateria de questões. Sessão 4, a gente explica, e aí vem outra bateria de questões, para a gente poder, para que eu possa cumprir aquele compromisso que eu estabeleci com vocês na aula passada, ele permanece, de que a gente possa estar trabalhando em todas as nossas aulas questões, beleza? Então, mais uma vez, recapitulando antes de iniciar o estudo do artigo 6º, importantíssimo. Probabilidade de cair o artigo 6º nessa prova, 99,9%, beleza? Mas antes de começar, seguinte, preste atenção. O que são os institutos federais? Os institutos federais, eles compõem uma rede, né? Que rede é essa, André? Rede chamada de Rede Federal, né, de Ensino Profissionalizante. Então, nós temos a rede federal. Essa rede federal, ela é composta por uma série de instituições, né, dentre elas os IFs, beleza? E o que é que os IFs vão cuidar? Do ensino profissionalizante, tecnológico e científico. Demanda específica nessa área. São instituições que foram criadas dentro do formato de autarquia educacional e, por isso, eles têm, além das autonomias administrativa, né, financeira e patrimonial, que são comuns de todas as autarquias, eles ainda acrescentam autonomia didático-pedagógica e de natureza disciplinar, tá bom? Para poder reger e impor regras, sanções e normas
contra os seus vinculados, né? Sejam eles docentes, discentes ou servidores administrativos, né? Já já vocês vão estar integrando esse grupo, que vai estar, se Deus quiser, vão estar já integrando, né? Vai dar tudo certo. Vocês vão integrar esses grupos, né? Vão estar submetidos à autonomia disciplinar dos institutos, do Instituto Federal do Estado do Ceará. Sim, tem outro detalhezinho que eu ia esquecendo. Olha, deixa eu voltar aqui um pouquinho, antes de começar a analisar o artigo 6º. Eu quero voltar lá para a lei onde eu estava. Então, eu vou compartilhar minha tela novamente. Me permita aqui só mais uma informação, tá bom? Coisa rápida, para eu poder voltar na lei aqui. É o seguinte, o artigo 5º, ele é o artigo que institui os institutos, que cria os IFs, né? André, tem alguma coisa importante, alguma coisa estratégica que eu tenho que saber aqui? Tem. Tá vendo, ó? Olha, lê o caput comigo aqui, ó. Artigo 5º. Ficam criados os seguintes institutos federais de educação, ciência e tecnologia. E tem algum inciso aqui que nos interessa? Tem. Inciso 8º. Olha só, o danadinho aqui, ó. Ah, André, mas o artigo 5º não está no programa. Beleza. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Olha aqui. Você iria para o concurso sem saber que o IFCE foi criado mediante a integração do Cefet e das escolas agrotécnicas de Crateguatu? Por mais, mas não está no programa, eu vou pedir anulação, beleza. Mas eu não gostaria, não me sentiria bem de ir sem essa informação do artigo 5º, inciso 8, muito embora ela não esteja no programa. Né? Não está, realmente, ele segmentou as sessões que ele queria, mas é uma informação que eu acho básica. Ou seja, esse artigo 5º institui os IFs e diz quais são as instituições. Ou seja, qual é a conclusão que eu posso tirar do artigo 5º? É que a criação dos institutos, em parte, partiu de uma infraestrutura educacional que já existia e que foi integrada, reestruturada, realocada. Não é essa a conclusão que dá para tirar? Aí eu te pergunto, Percival, corta aqui para a câmera, Deso. Você acha que essa informação não é relevante? Me diga aí. Tu tá entendendo? Então, é uma informação realmente relevante. Não tenha dúvida disso. Né? Então, o IFCE, integração Cefet, escolas agrotécnicas de Crateguatu, grava isso. André, realmente, tô falando aí agora, não está no programa, mas é uma informação perigosinha, danadinha. É importante levar por uma questão de desencargo de consciência. Tu tá vendo que a gente não tá fazendo aquele trabalho enfadonho de ficar lendo a lei, não. Eu estou explicando o assunto, aí de vez em quando eu vou num artigo, vou em outro, lhe digo a informação, mostro para você onde está, porque quem sabe você não está com essa lei aberta aí agora e está anotando tudo que eu estou falando com seu marca-texto, com sua caneta, dizendo, eita, o cara está dando uma filtrada na lei aqui para mim, isso vai me dar uma ajuda aqui fenomenal, beleza? Então, é muito importante, né? Até a Ellen colocou aqui, a Ellen Kerler colocou, e Decan, tira onda de verdade, Ellen. Concordo com você. Né? É uma prova muito perigosa e minha função aqui, minha missão, é mostrar dentro da lei onde normalmente os elaboradores de questões de IF pensam a pegadinha, onde é que eles pensam a maldade. Maldade não é maldade no mau sentido, é a maldade, aquela velha traquinagem dos elaboradores de questões de concurso, né? Aquela velha, os meninos marotos, as meninas marotas que estão lá nesse momento pensando como é que nós vamos filtrar essa concorrência altíssima do concurso do IF. Porque questão de concurso não é feita para você acertar, é feita para você errar. E muitas vezes eles têm que estar recorrendo a esses subterfúgiozinhos que de você exige muito mais atenção do que interpretação. Atenção quanto à estrutura do texto, né? As modificações textuais dos dispositivos que importam em prejuízo semântico e aquelas em que não
causa prejuízo semântico, coisas desse tipo, né, que os vestibulares, que os concursos, perdão, adoram fazer. Beleza? Então, era um detalhezinho. Então, o artigo 5º, inciso 8, diz como o IFCE foi estruturado. Né? Cefet, Escolas Agrotécnicas do CREAT de Iguatu, é uma informação estratégica, muito embora, ressalto, está dentro da delimitação? Não, mas eu não iria para o concurso sem isso. E eu acho que vocês também não vão. Por quê? Porque vocês vão passar nesse concurso. E aí, né, como vão passar, se Deus quiser, vão passar, quem já vai do jeito que vocês vão aí, preparadíssimos, capacitados, estudando, efetivamente entenda a importância do que eu estou dizendo. Pronto, aí sim, fizemos uma análise, pelo menos o que a gente chama de preliminar da lei, para situar você na lei e dar continuidade aqui aos trabalhos. Então, bora. Das finalidades e características dos institutos. Primeiro, tá tudo junto e misturado. Dificilmente você vai conseguir, foi uma pergunta que me fizeram, que foi o seguinte, André, qual é o inciso que traz finalidade e qual é o inciso que traz característica? Ei, dá para separar não, viu? Fim, tu já sabe para que ela serve. O Instituto foi criado com que fim? Então, as finalidades. As características dizem respeito ao jeito de ser dos IFs. Essas características nos ajudam a identificar de forma que toda vida que eu fale, você diga, é o Instituto Federal. Então, característica nos ajuda a identificar o tipo de instituição. E finalidade, para que ela serve. Então, característica identifica o tipo. Finalidade diz para que ela serve. Né? Então, não tem, você está notando que são conceitos sucedâneos, ou seja, não tem como você separar uma coisa da outra, não tem como você separar. Né? Então, são informações que se integram nos incisos. Então, por exemplo, no inciso 1, agora é coisa tão básica, tão óbvia, que você não precisa necessariamente se preocupar com todos os pontos, mas tem algumas coisas que são tranquilas aqui. Por exemplo, ofertar a educação profissional e tecnológica. É uma finalidade dela. Em todos os seus níveis e modalidades. Então, por exemplo, quando eu digo ofertar a educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, eu estou me referindo à finalidade. Aí, quando eu digo assim, qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional dos diversos setores da economia. Isso não é uma marca característica dos institutos da educação profissional? Então, você percebe que tem tanto fim como tem característica nos incisos. Não tem como você separar. E aí vem aquela pergunta fundamental. André, ele pode cobrar no concurso? Representa um fim ou uma característica? Não, não se preocupe, porque ele não vai quebrar o inciso, não. No máximo, ele vai perguntar. Se ele perguntar fim, ele está perguntando o inciso todo. Se ele perguntar característica, ele está perguntando o inciso todo. Ele não vai fazer esse nível de partição aí, também já é demais, né? Já é uma esticada demasiada da baladeira, não tem nada a ver. Então, quando ele perguntar finalidades e características, é como se ele estivesse perguntando se está no artigo 6º ou se não está no artigo 6º. André, mas tu concorda comigo que esse item 1 é muito óbvio? Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e qualificar profissionalmente os cidadãos, tomando por objetivo o desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, não é uma coisa óbvia? A essência do IF está no inciso 1. A essência dos IFs está no inciso 1. Daí para frente, o que é que você nota? Um desenvolvimento dessa essência. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, aqui é a essência. Os outros vão apenas desenvolvendo o que está no inciso 1, que é a prova. Desenvolver a educação profissional. Primeiro, eu oferto, depois que eu ofertei, eu desenvolvo, né? E aí, quais são os elementos característicos do desenvolvimento? Né? Desenvolver é manter a possibilidade, né? Quando eu desenvolvo, né? Ou seja, é o curso, é o decurso. Está aqui o curso. Depois que você entra, aí nós vamos te preparar. Nós vamos desenvolver essa educação. Desenvolver é preparar o indivíduo lá dentro do curso. É o desenvolvimento, é o processo de construção do teu empoderamento profissional que nós vamos fazer. E uma coisa interessante que o inciso 2 diz é o seguinte,
IFs. Vocês têm que estar sempre, constantemente, antenados com as mudanças sociais, com as demandas regionais. Por quê? Porque pode ser que o IF de uma região e da outra tenham que adaptar seus cursos às demandas regionais. Então, essa adaptabilidade, se o preceito do IF não fosse pluricurricular, ele nunca teria a dinamicidade suficiente para poder fazer essa adaptação. Né? Olha só que coisa bacana. Então, ele tem que estar sempre adaptando, procurando soluções técnicas, tecnológicas, para quê? Por quê? Porque, efetivamente, uma tônica dessa lei é o seguinte. Uma marca registrada dos IFs. Atender às demandas regionais e locais. Realizar atividades que possam ter impacto na comunidade. Né? Então, o IF ele precisa dialogar com a comunidade, né? Precisa estar preocupado com a questão do meio ambiente, e todas as suas ações e sua infraestrutura tem que estar voltada para gerar impactos concretos. Não só a partir da formação dos seus profissionais, mas de que o produto tecnológico e científico oriundo de lá possa ter um impacto concreto na vida das comunidades. Isso é uma coisa muito comum, muito presente nessa estrutura. E é isso que esse inciso 2 diz, né? Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades. Olha só que coisa legal. Inciso 3. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e superior. Vamos entender isso aqui. Veja só. Esse inciso 3, ele faz um alerta. É óbvio que o IF ele precisa trabalhar dentro de um campo, dentro de uma vibe especializada. O interesse maior dele, efetivamente, é por ensino técnico, ensino profissionalizante e tecnológico. Beleza, de boas. Mas isso impede que o sistema dialogue com os parâmetros, com a educação básica? Não. É óbvio que nós vamos ter que hierarquizar, ou seja, o ensino profissionalizante, ele não pode desinstrumentalizar o educando, o discente, do contato com certos currículos da educação básica. Então, nós vamos ter que priorizar. Verticalizar aqui está querendo dizer, sempre que você escutar aqui, verticalização quer dizer hierarquização. E o que é que hierarquização quer dizer no campo educacional pedagógico? Quer dizer definição de prioridades. Um currículo hierarquizado, uma estrutura de ensino hierarquizada é aquela em que o currículo ele estabelece prioridades verticalizadas. O que é mais importante trabalhar primeiro, trabalhar depois. Eu preciso ter uma formação básica para depois especializar. E você nota que os institutos federais têm isso. Porque como é que eu vou ensinar, por exemplo, né, tá lá um curso no IF, por exemplo, matemática computacional, um exemplo. Mas como é que eu vou trabalhar matemática computacional sem a confluência de certos conhecimentos da educação básica, como, por exemplo, eletromagnetismo, como é que se diz? Eu vou subir um pouquinho. Física, matemática, tu tá entendendo? Então, eu preciso de alguns aspectos. Então, eu preciso criar esse processo de integração para não fazer da estrutura do IF, no aspecto pedagógico, um compartimento estanque, ou seja, uma dimensão especializada da educação que não dialoga com os demais parâmetros da educação. E a prova é tanta que o IF ele transita entre múltiplos campos. Né? Ele transita entre as ofertas de cursos, né? O artigo 7º, ele vai trabalhar sobre as ofertas de cursos, e aí você começa a ver lá no artigo 7 o que é objetivo? São os cursos que são ofertados, as categorias, né? Aquilo que tem mais prioridade, né? E tal, e aí você percebe um pouco desse processo e do que eu vou precisar em termos de currículo para isso. Então, o fato de ser ensino profissionalizante não o segmenta da dimensão da educação básica e superior, de forma alguma. São elementos que estão dialogando e precisam estar harmonizados. Beleza? Inciso 4. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades. Olha só. Então, eu tenho um lugar em que o potencial turístico é grande. Eu tenho um lugar que está em vistas a se transformar num Smart City,
num centro tecnológico, eu tenho um lugar em que a mobilidade urbana está sendo bastante demandada, então a necessidade por aplicativos de mobilidade urbana em múltiplos aspectos. Eu tenho uma outra região ali que é um centro médico, né? Cidades que são centros médicos e que a demanda ela exige infraestrutura, suportes, profissionais para atuar nessas áreas, né? Mas além do aspecto profissional, eu também tenho que pensar o seguinte: quais são as potencialidades de desenvolvimento? André, tem que ser algo posto? Não. O IF ele pode identificar potencialidades e dizer: vamos integrar diversos atores de dentro e de fora da rede, visando esse processo de desenvolvimento. Né? E precisa necessariamente ser no campo socioeconômico? Não. Socioeconômico e cultural. Mas o que é que ele não pode? Se desvencilhar do seu propósito inicial, ensino profissionalizante e técnico. Isso ele não pode. Mas dentro desse campo, se ele vê potencialidades a serem construídas, ele tem que fazer, né? Orientar a sua oferta formativa. O que é? Orientar os cursos, dirigir a estrutura dos cursos, visando fortalecer essas estruturas produtivas, sociais, culturais, mapear potencialidades ainda não aproveitadas. Olha que a atuação é muito arrojada, né? Aqui no item 5, constituir-se em centro de excelência, isso é uma coisa óbvia, né? Só que não só no aspecto profissional, mas também desenvolvendo, fazendo com que seus egressos, sua comunidade tenha criticidade, né? Tenha criticidade, qualificar-se como centro de referência. Então você percebe que esses dois incisos aqui, ó, estão numa mesma vibe. Centro de excelência, centro de referência. Ou seja, tem a ver com a qualidade do ensino, daquilo que o IF tem que ser. Tem que ser o top das galáxias. Né? Não só tendo excelência, máxima eficiência, como ao mesmo tempo se tornando um parâmetro para outros sistemas. Né? Uma referência para outros sistemas. Beleza? E essa referência, ela vai ser em que sentido, André? No sentido do ensino, né? Uma referência na oferta do ensino, né? Uma referência na capacitação dos docentes, da atualização pedagógica dos docentes. Não é à toa que 20% das vagas são reservadas para a licenciatura, 50% para o ensino médio profissionalizante. No mínimo. No mínimo 20% das vagas para a licenciatura focada em quê? Na formação de professores, para a educação básica. Então, você vê que até esse apoio técnico, né, esse referenciamento, ele tem. Né? Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica. Né? O programa de extensão aproxima a instituição da comunidade. Né? E realizar e estimular a pesquisa aplicada, produção cultural. Tu viu que começa a se repetir um pouco né? Alguns aspectos, tal. Produção cultural, empreendedorismo, cooperativismo, desenvolvimento científico. E, por fim, o inciso 9, promover a produção, desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas para a preservação do meio ambiente. Beleza? Então, você vê aí, né? Ao analisar, você começa a perceber a importância, né, que essas premissas elas têm, né, a forma como elas são importantes, como elas são decisivas. Né? Então, o que é que você tem aqui? Você tem a razão, as características distintivas do IF e para que eles foram idealizados. Traduzindo, características e finalidade. Beleza? Pronto. Explicada essa parte, né? Vamos para o nosso momento agora com questões. Mais uma vez, todas as questões aqui, elas são questões de institutos federais, nem todas são IDECAM, né? Mas nós vamos ter um momento para trabalhar, porque a IDECAM está entrando nessa rede, né, com mais força dos institutos federais de concursos, e agora existe uma base amplíssima que a IDECAM poderá usar para fazer suas questões. Então, no primeiro momento, nós vamos ter cuidado
contato com essa base normativa, para, a partir daí, pensar as questões mais típicas da banca. Então, primeiro eu vou resolver questões de IF, para depois resolver questões da banca. E aí você vai confluir as duas perspectivas, vendo que o padrão é praticamente o mesmo. Né? Então, questão 1, ano 2015, FUNSERN, IF, Rio Grande do Norte, né, auxiliar de biblioteca. A Lei 11.892 de 2008 institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Uma das finalidades e características, ou seja, é como se ele dissesse o seguinte: assinale a alternativa que traz uma das hipóteses do artigo 6º. Tu está vendo que ele não separa? Finalidades e características. Né? Ou seja, traduzindo, está no artigo 6º. Vai me dizer que não é uma lei de memorização? É ou não é? É, mas é importante ter familiaridade, intimidade com o texto? Não tenha dúvida. Então, olha só que interessante. Bora lá. Então, ele diz, uma das finalidades e características dos IFs enumeradas no artigo 6º dessa lei é, bora lá, letra A, promover a integração. Olha só que ele já começa falando sobre essa perspectiva de integração. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional, otimizando as plataformas virtuais. Nós acabamos de ler isso, né? Sobre essa questão de plataformas, né? E ele não diz plataforma virtual, ele diz o que lá na lei? Se você estiver acompanhando aí, onde é que está isso, André? Lá no inciso 3. Inciso 3 do artigo 6º. Se liga aí. Não são plataformas virtuais. Se você for lá no inciso 3, você vai perceber que o que ele está falando é o quê? Ele está falando de infraestrutura física. Não é isso? Ele diz promover a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e a educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Então, faltou aí o quê? Estrutura física e quadros de pessoal. Né? Estrutura física, quadros de pessoal e recursos de gestão. Então, esse pedacinho aqui está todo equivocado. Vixe, André, então ele modificou tudo aí mesmo. Né? Ele mexeu na última parte do inciso 3, não é? Não é plataforma virtual, é infraestrutura física. Não é quadro de gestão, é quadro de pessoal e recursos de gestão. Essa mistureba que ele fez na letra A invalidou o item, prejudicou o item. Beleza? Vamos para a letra B. Realizar e estimular a pesquisa social aplicada, a produção cultural, né? O cooperativismo e o desenvolvimento o que é que ele diz aqui? Sim, travou um pouquinho aqui. E da escolaridade rural. Né? E nós já sabemos que não é pesquisa, né? É realizar e estimular. Beleza. A pesquisa aplicada? Só que aí ele já colocou o quê? Pesquisa social aplicada. Não tem isso lá no texto, né? Pesquisa social aplicada, não, ele diz pesquisa aplicada. Qual a diferença, André? Se eu digo pesquisa social aplicada, então é só no campo da pesquisa social. Se eu digo pesquisa aplicada, é em qualquer campo, independente de ser social ou não. Então, esse social aí fez uma restrição que o inciso 8 não tem. Então, vamos seguir. Produção cultural, também. Empreendedorismo. Faltou, né? Faltou aí que lá no inciso 8º ele fala empreendedorismo, cooperativismo. Faltou empreendedorismo. Não tem. E o finalzinho do inciso 8º? E o desenvolvimento científico e tecnológico. Não é desenvolvimento da escolaridade rural. Desenvolvimento científico e tecnológico. Então, você já percebe, pela análise do inciso 8º, que esse item aqui está errado. Então, acrescentou coisa que não tinha, retirou coisa que tinha, acrescentou o social que não tem, retirou o empreendedorismo que tem e substituiu desenvolvimento científico e tecnológico por desenvolvimento da escolaridade rural. Mexeu no inciso,
prejudicou a literalidade do inciso, tchau e benção, essa questão está prejudicada. É só para você entender a vibe, como é que os caras cobram. Letra C. Realizar e desenvolver programas ambientais de extensão e de divulgação científica e tecnológica com foco nos arranjos produtivos locais. Pessoal, realizar e desenvolver. Tem isso lá? Tem. Né? Realizar e desenvolver, você já sabe, programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica. Né? E aí ele diz assim, desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica. Né? Apenas isso. Mas ele não diz programas ambientais de extensão. Né? Ele diz, né, qual é o inciso que discute isso, André? O inciso 7. O inciso 7 diz, desenvolver programas de extensão. Não é realizar e desenvolver. Então, são as palavras que ele vai acrescentando. Tu está vendo como é que eles mexem? André, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, tem que memorizar. Claro que memorizar entendendo é diferente de decorar. Beleza. Né? E de divulgação científica e tecnológica, ponto. Né? Então, o inciso 7, ele foi prejudicado aqui também. Né? Inciso 7. Né? Olha só, quando você confronta o inciso 7, você diz, André, paia, viu? Realmente ele misturou dois incisos aqui e ficou completamente sem lógica. Realmente foi. Por eliminação, sobra, né? Por eliminação, sobra apenas o item D. Né? Apenas o item D. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Né? Muito embora você vai estar com esse material aí, mas eu quero que você faça o print da tela, porque depois você vai passar para o material as anotações. Beleza? Então, faz o print. Beleza? Pronto. Então, olha só. Mas vamos analisar aí, ó. A letra D está ipsis literis a linha, o inciso 9. O inciso 9, né? Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Então, literalidade. Olha aí. Não acredito não, André. Pois é. Olha só. Beleza? Bora voltar aqui. Vamos para a segunda, né? Sem mais demora. Segunda questão. Acerca das finalidades e características dos institutos federais, conforme previsto na Lei 11.892, pode-se afirmar que são as seguintes. Né? Então, vamos analisar. André, vai ficar bem, porque assim, como tu vai resolver 6 questões sobre o inciso, sobre o artigo 8, a gente não vai precisar, mas tem que discutir. Aliás, como tu vai resolver 6 questões sobre o artigo 6º, não vai precisar, a gente vai mexer nesse artigo 6º. Não, claro que vai. Terminou a aula do professor André Barreto. O professor André Barreto vai seguir a vida dele aqui, vai fazer os trabalhos dele, que ainda tem muita coisa para o professor André Barreto fazer hoje, de trabalho, de compromisso, e vocês vão ler o artigo 6º. Lê-lo, né? Todinho, com calma. Lê quantas vezes, André? No mínimo 3. Tem que fazer. Por quê? Porque se não fizer, vai ficar difícil. Tem que fazer, tá bom? Não esquece. Tem que fazer essa leitura, senão a coisa vai ficar difícil, tá bom? Então, vamos lá. Vamos analisar aquele estilo verdadeiro falso, né? Então, realizar e estimular a pesquisa aplicada, né? Realizar e estimular a pesquisa aplicada, beleza? A produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Inciso 8, né? Tá correto. Esse item aqui tá todo bacaninha, né? Se o item 1 tá correto, qual é a dica? Já identificou um como verdadeiro? Vai para os itens, né? Vamos para os itens. Dá para eliminar alguma coisa aí?
Alguma alternativa que não tenha o item 1? Tem duas, André, ó. Ah, rapaz, isso aqui já dá um estímulo psicológico. Eu gosto demais. Quando eu vou, que eu já identificar, tem duas aqui que não, já nem analiso mais, André. Realmente, então, ó, deixa eu ver se tem mais alguma lá embaixo, né? Não, por enquanto as outras todas têm o item 1, né? Vamos agora subir para os itens. Mais duas ali já estão fora. Vamos para o item 2. Promover a produção, né? Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias. Até aqui tá beleza, né? De tecnologias sociais, né? Aí ele diz assim, ó, promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente voltadas à preservação do meio ambiente. É isso que o inciso 9 diz. Mas é isso que está aí? Não, não é isso que está aí. Né? Isso aqui tem um errozinho, não sei como foi isso aqui, não. Acho que ficou... Né? Notadamente voltadas à manutenção do crescimento econômico, não. Manutenção de quê? Do meio, a preservação do meio ambiente. Preservação do meio ambiente. Vá lá, dá uma lida no inciso 9. Promover a produção, desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, que aí ele botou novas tecnologias, não é novas tecnologias, são tecnologias sociais, né? Então já tem um probleminha. Notadamente as voltadas para o quê? Para a preservação do meio ambiente, não é do crescimento econômico. Então, a proteção do meio ambiente. Se o que está em jogo aqui é a proteção do meio ambiente e não o crescimento econômico, o item 2 está prejudicado. Então, onde tiver o item 2, dê tchau para as alternativas que tem o item 2. André, teve que analisar tudo. Nem conseguiu. Ele, pois tá bom, vamos lá analisar todas, né? Teve que passar por todas mesmo. Paciência. Então, olha só. 3. Promover a integração e a verticalização da educação profissional, né, da educação básica, perdão, a educação profissional e a educação superior. Pronto, até aqui tá beleza. Otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Perfeito. Ipsis literis, o quê? O inciso 3. Não é? Então, aqui, o item 1, inciso 9, e o item 3, inciso 3. Né? Ou seja, 1 e 3 estão verdadeiros. Vala-me, Nossa Senhora, é a danada da memorização. Mas uma coisa, como eu sempre digo, vai tentar ler a lei sem uma mediação, para tu ver o tanto que é cansativo fazer isso, né? O tanto que cansa, né, essa perspectiva. Beleza? Vamos para a terceira questão, né? A Lei 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, apresenta a finalidade e as características dos institutos federais. Assinale a alternativa que não apresenta finalidade ou característica. Cuidado, olha o tamanho do texto, que é para ver se você esquece o tal do não. Beleza? O que é que ele está querendo? Não apresenta finalidade. Ou seja, todas as alternativas trazem hipóteses do artigo 6º, exceto uma. Qual é essa que não traz? Então, tem que ser um texto que está desconforme o artigo 6º, que vai de encontro ao artigo 6º, que está desalinhado com o artigo 6º. É esse texto, é como se fosse assinale a alternativa falsa, no que se refere ao artigo 6º, assinale a falsa. É como se ele estivesse pedindo isso, ou a desalinhada, né? Bora lá. Letra A. Realizar, né? Um momentinho aqui, travou aqui para mim. Pronto, voltou. Então, olha só. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, né? Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Tá de acordo com o inciso 7. Então, tá valendo. Inciso 7 tá de boas,
Não marque. Né? Por quê? Porque está de acordo. Não vou ficar mais digitando inciso, porque assim, já está batendo muito, né? É só dizer o inciso, você já pode marcar aí. Letra B. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização dos profissionais em todos os níveis de escolaridade. Pronto, isso aqui ficou fácil. Por quê? Porque se você pensar bem, esse item, né? Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Como verdinho eu estou colocando aquilo que está verdadeiro e a gente está procurando é a falsa, eu vou fazer assim, ó. Essa B não consta esse texto. Não consta esse texto no artigo 6º. Bom. André, e onde é que esse texto está? Né? Onde é que esse texto está? Esse texto ele está, né, numa outra parte. Né? Ele está lá no artigo 7º, inciso 2. Ele não pertence ao artigo 6º, ele pertence ao artigo 7º. Lembra que eu disse a vocês que o artigo 7º trazem os objetivos institucionais do Instituto Federal? Sim. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, turma, que... como é que eu vou dizer assim? André, não tem muito de objetivo, não. Porque, assim, essa lei, ela achou uma nomenclatura meio, assim, parece até dissonante, né? Porque finalidade, para mim, que é objetivo. Mas tudo bem. Para a lei, objetivo é o quê? São os cursos ofertados. São os serviços educacionais ofertados. Para fins da lei, objetivo para você quer dizer o quê? São os cursos ofertados. E onde é que isso está? Isso está no artigo 7º. Como ele quer uma coisa que não está no 6º, é a letra B, porque a letra B não está no 6º. Ela está onde? No 7º. Olha, mais especificamente, artigo 7º, inciso 2. Pronto. O que é que eu vou presumir aqui? Que todos os outros itens estão no artigo 6º. Desenvolver a educação profissional e tecnológica. André, mas pode ser que tenha um erro nos outros, né? Mas se tiver, a questão está nula. Tu concorda? Por quê? Porque o caso aí já vai ser de erro. Não pode ter duas alternativas, uma prova de múltipla escolha. Se você não pode ter duas alternativas corretas numa conjuntura dessa, a menos que ele diga A e B estão corretas, D e E estão corretas, né? A menos que tenha uma alternativa vinculando a duas verdadeiras ou duas falsas, eu tenho que ter uma única proposição. E você vê que os concursos, eles estão abandonando muito essa história de A e B, C e D. Por quê? Porque você vê que os editais dizem 4 ou 5 alternativas, sendo que só tem uma, né? Então, a tendência, esse negócio de botar duas, está se acabando. Né? É sempre ou a verdadeira ou a falsa que ele quer. Até para facilitar o sistema de correção, né? Coisas desse tipo. Então, eu vou presumir que as alternativas, por uma questão de tempo e agilidade, de que as alternativas C, D e E estão alinhadas, né? Fala sobre desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo, adaptação de soluções técnicas, promover a integração e a verticalização, constituir-se como centro de excelência, tá? Criticidade, investigação empírica. Beleza? Então, a letra B está correta por quê, André? Mais uma vez, porque não está no artigo 6º. Ele quer que não está no artigo 6º. Ela está no artigo 7º. Então, a justificativa é essa. Não há erros. Há, como é que eu vou dizer assim? O que é que não faz parte do 6º. Pronto. E aí a gente identificou, porque faz parte do 7º. Oh, que justificativa. Mas vamos lá. Vamos para agora, nossa questão vamos lá, quarta questão, Instituto Federal do Piauí 2016. Bora nós. A Lei 11.892, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, também define no seu artigo 6º as finalidades e características. Sobre as referidas finalidades e características elencadas, no artigo a seguir mencionado, assinala a incorreta. Ou seja, a métrica que foi usada para a terceira também está sendo usada na quarta. Ele quer que não está no artigo 6º. Então, bora lá. Letra A. Ofertar educação profissional. Veja só. Quarta questão, né, do bloco. Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis de modalidades, formando e qualificando cidadãos, né, com vistas, né,
na atuação profissional dos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico, local, regional e nacional. Aí a essência. Eu sempre penso, para mim, que o inciso 1, ele dá uma ideia geral, e os outros incisos vão meio que desenvolvendo isso. Vão desmembrando e vão desenvolvendo. Como se fosse o objetivo geral, os específicos, só que eu não quero usar essa palavra objetivo para não confundir com o artigo 7º. Mas é como se o inciso 1 desse uma premissa geral e os outros incisos fossem detalhando e desenvolvendo aquilo ali. Se quando você lê em casa, você vai ter essa percepção. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Isso vai facilitar tanto a tua memorização que tu nem sabe. Então, olha só, sabe, né? Vai saber. Então, esse item A não marca. Ele está assim no 6º, é o inciso 1. Letra B. Desenvolver a educação básica e tecnológica como processo educativo e produtivo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades locais e natureza específica. Pessoal, se você olhar isso aí, ele diz lá no final o seguinte: demandas sociais e, no inciso 2, e peculiaridades regionais. Né? Não é peculiaridade local de natureza específica, não tem nada a ver. Peculiaridade regional. Dá uma lidazinha no inciso 2 e tu vai perceber isso. Beleza? Tranquilidade. Pronto. Então, a errada é essa daí. Né? Ou seja, qual é a que está errada? A letra B, porque a letra B, trazendo o texto do inciso 2 do artigo 6º, trouxe de maneira errada. Então, é a incorreta. Essa questão tem o nome básica, né, professor, também? Sim, como é teu nome? É porque eu estou sem acesso ao chat. Quem é que está falando? Brena. Brena, perdão. Exatamente, perfeito. Muito bem observado, viu? Parabéns. É exatamente isso mesmo. Ele acrescentou, né? Por exemplo, soluções, adaptação, geração, né? Educação básica, né? Desenvolver a educação profissional e tecnológica. Então, muito bem. Tá aqui, ó. Não é básica e tecnológica, é profissional e tecnológica. Muito bem. Uma coisinha de nada, né? Pois é. Porque, ó, você falou uma coisa importante, que vamos supor o seguinte, que o final, né? Imagine um elaborador, uma elaboradora, né, os traquinos e traquinas que elaboram essas questões, ele tenha botado peculiaridades regionais. Ou seja, ele não mexeu no fim. A única coisa que ele mexeu tenha sido esse básico. Eu posso muito bem, o elaborador pode muito bem pegar essa questão aí, fazer uma alteração dessa, deixando só a parte de cima ou a parte de baixo. Então, tem que observar tudo, tem que desenvolver esse olhar cirúrgico mesmo. Muito bem, é por aí. E quando eu der uma escapada aqui, em alguma... Porque, assim, concurso de F, dificilmente você vai ter só um único erro na alternativa. Normalmente, quando ele quer errada, tem mais de um erro, como vocês perceberam aqui nas questões que nós já analisamos, e a gente sempre tem que fazer esse olhar cirúrgico. Muito bem. De qualquer forma, né, tá beleza, nessa daí ficou muito, você tem aí um excesso de erros, né, ficou muito tranquilo para identificar as falhas aí, a gente tendo intimidade com o artigo 6º, né, então já posso presumir o quê? Que os outros itens estão alinhados, né, o item C, promover a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e a educação superior, otimizando a infraestrutura física, quadro de pessoal, recursos de gestão. Beleza? Realizar e estimular a pesquisa. Puxa, vai. Aí, calma. Que agonia, para quem se apressa. Letra D. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, produção cultural, empreendedorismo, cooperativismo, desenvolvimento científico e tecnológico, promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente. Notadamente quer dizer o quê? Principalmente, tendo por destaque, mais especificamente. Isso é o que quer dizer a palavra notadamente. As voltadas à preservação do meio ambiente, beleza. André, pronto, tá dando uma clareada aqui, filé. Pois vamos resolver mais uma. IF Piauí, Técnico de Segurança do Trabalho. Acerca das finalidades e características dos IFs, prevê
né, acerca das finalidades e características, a lei prevê as seguintes. Então, tem que ser aquelas que agora estão de acordo com o artigo 6º, né? Quinta questão. Então, vamos lá, peraí. Ai, meu Deus. Pronto, deu certo. Item 1. Desenvolver, né? O item 1 diz, desenvolver a educação profissional e tecnológica, né, como processo educativo e, olha só, e investigativo de geração, né? Travou aqui, peraí. Sim. E adaptação, de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Então, esse item 1 aqui, né, eu estou olhando com muita calma para ver se tem alguma falha, não identifiquei, né? Então, a gente já, item 1 estando conforme. Vamos lá, vamos olhar, cadê? Pronto, o item 1. Onde é que não tem o item 1? Aqui não tem o item 1. Aqui não tem o item 1. André, normalmente ajuda, mas essas questões aí, elas estão forçando a gente ir até o fim, né? Fazer as leituras, realmente. Isso já pode ser um dado, né? Que a gente faz essa técnica para encurtar a análise da prova, ganhar tempo, mas aqui você está vendo que vai ser uma prova que vai exigir muita leitura de você, né? Provas IDECAN, elas também têm essa característica. Quem fez algumas provas recentes dessa banca já deve ter percebido essa conjuntura, né? Mas, de qualquer forma, duas alternativas aí, por não terem o item 1, já estão fora. Vamos subir aqui um pouquinho agora para analisar o item 2. Constituir-se em centro de excelência na oferta de ensino de ciências. E aí, olha só, constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, né? Estimulando o desenvolvimento do corpo discente voltado à investigação teórica. Aí já, como diz um tio meu, já braiou, aí foi tudo. Por quê? Porque o centro de excelência voltado ao ensino de ciência. Até o em geral estava de boa. Só que, primeiro, suprimiu o quê? Ciências aplicadas. Suprimiu. Né? Só por aí já canaiou para o negócio. E, em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico voltado à pesquisa empírica. Espírito crítico de quem? De todo mundo. Não é só do corpo discente, não. Então, esse pedaço aqui todinho está prejudicado. Ó. Todinho. Né? Entendendo? Aqui não. Vai. Peraí. Calma. Poxa. Eita, peraí. Como é que faz? Pronto. Como é que faz? Pronto, descobri. Pronto, já foi. Beleza. Já foi. Pronto. Esse pedaço aí tá todo braiado, como diz o Matu. Então tá aí, ó. Ó, item 2. Vamos lá. Fé. Ó, pronto. Deu para tirar mais outro? Deu, André. Mas tá sofrido esse negócio. Ainda fiquei entre duas aí. Tu é doido. Vai fazer o quê? Aí, né? Fala, peraí. Tirou aí. Como é que tirar aqui? Pronto. Não. Opa. Pronto. Ai, meu Deus. Não, voltou. Agora sim. Ficamos 1 e 3, 1 e 4. Agora é o tiroteio, mano. Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos, com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioambiental local. E aí você já sabe, ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, formando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, até aí tá de boa, com ênfase em quê? No desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Então, foi essa qualificação depois de desenvolvimento que prejudicou aqui. Pronto, olha aí. Beleza? Então, por eliminação, né, os itens 2 e 3 estão prejudicados, alternativa letra C, 1 e 4, né? E o 4, orientar sua oferta formativa
em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos sociais, dos arranjos produtivos sociais e culturais, identificados como base no mapeamento das potencialidades e desenvolvimento socioeconômico e cultural do âmbito de atuação do IF. Beleza, beleza? Olha só que legal. Massa! Risca. Pronto. Tá aí. Alternativa correta qual é? Letra C. Beleza. Tá aí. De boas. Memorização, mas dentro de uma lógica compreensível. Né? Você está entendendo o que você está memorizando. Não é isso? Vamos para a derradeira. Né? Considerando as finalidades e características dos IFs, pode-se afirmar que eles têm como... aqui a sexta já pega os objetivos, né? A sexta já pega os objetivos, né? Então, a sexta já pega um pouquinho do que tem no artigo 7º, né? Pega um pedacinho do artigo 7º. Que aí o artigo 7º... Espera aí, deixa eu voltar aqui com vocês. Pronto, voltei aqui. Beleza. Vamos ativar o chat, né? Pronto. Tá aí, né? Idecan tira onda, Idecan, né? Boa noite, Daniel, tudo bom? Brena, obrigado, Brena. Cícera, obrigado, Cícera. Deus abençoe vocês sempre, viu? Ellen também, muito obrigado, né? Rapaz, vocês são um espetáculo, viu? Recarregam minhas energias depois de um dia corrido aqui e é uma honra para mim estar aqui. É uma turma realmente muito maravilhosa, tá bom? Hoje a gente não tem mais tempo, né? Porque assim, se eu for começar a explicar o artigo 7º, quando eu começar a empolgar, já chega da hora, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou agora, de imediato, já passar esse material para o IB aqui, pelo Zap, né? Para que eles possam diagramar e compartilhar no grupo para vocês estudarem em casa. Quando for no nosso próximo encontro, nós já vamos, artigo 7º, resolve as questões e depois já, se der tempo, né? Eu acredito que dá, porque a análise do 7º é mais rápida, a gente já pode entrar na estrutura organizacional e fechar essa lei, né? Para a gente já começar outra lei, né? Daqui a uns dias. Beleza? Muito obrigado, Manuelina, Niédia, Nara Leite, Cícero. E aí, vão colocando aí o feedback, né? Então a gente realinha, atendendo a um pedido de vocês, tá bom? Que eu recebo com muita alegria, com muito bom grado, com muito carinho, e a gente começa nessa sequência, né? Algumas pessoas já colocaram feedback. Pode perguntar aí, Dávila. Dávila levantou a mão, não sei se era para tirar alguma dúvida. Se não quiser falar, se quiser colocar no chat aí, fica à vontade também, tá bom? E aí, pessoal, algumas de vocês já vão colocando o feedback. Coloquem o feedback de vocês, se a aula foi massa, se deu tudo certo aqui, tá bom? Todos os que ainda não colocaram, né? Muito obrigado, Natália, Manuelina, quem mais? Cícero, Elandina, obrigado. Ellen Kerla, Cícera Aquino, Brena, Daniel, Ana Angélica, Jeane, Damiana, todos vocês, Natália Leite, né, vão colocando aí. Muito obrigado, Abigail. Muito obrigado, Cícera também, tá bom? E agora, já vou postar agora de imediato. É só questão de 2 minutinhos até eu entregar o material aqui, tá bom? Viu? Obrigado também, Dávila, todos vocês, e Jeane, muito obrigado, Jeane, Priscila também. Uma honra, né, inenarrável estar com vocês. Boa noite. Estudar, viu? Vamos dar a lida no artigo 6º e resolver as questões. Muito obrigado, Francisca, também. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Deus abençoe vocês. Boa noite, professor André Barreto, dizendo tchau. Valeu, muito obrigado. Fui! Obrigado, Simone. Obrigado mesmo. Tchau.